O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e, no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, ser testemunho de Jesus Cristo, ser testemunha de tudo aquilo que Ele ensinou e que Ele nos deixou, é ser e exercer com disposição a decisão que tomamos em andarmos nos seus caminhos e não somente andarmos nos seus caminhos, praticarmos tudo aquilo que Ele ensinou. Ser testemunha de Jesus Cristo, ainda mais de Jesus ressuscitado, é viver como Ele viveu, é agir como Ele agiu, é levar adiante o Evangelho que Ele ensinou. Ele ensinou aos discípulos que sofreria, mas que ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. Ele ensinou aos seus discípulos, ele comunicou aos seus discípulos tudo o que aconteceria com ele. Ele preparou os discípulos para todas estas circunstâncias, todas estas situações, todas estas consequências. E eles anunciaram Jesus, levaram Jesus ressuscitado a tantos. O início do trabalho daqueles primeiros cristãos não foi fácil. O início da evangelização, da pregação daqueles que conviveram com Jesus, mesmo sendo perseguidos, foi um início de sacrifícios. Mas como eram corajosos, como eram pessoas que não tinham medo de anunciar, depois que Jesus Cristo lhes apareceu, lhes deixou o precioso dom da paz e, como ouvimos no Evangelho, na caminhada de Emaús,
pediu a eles que eles o reconheceram ao partir o pão e assumiram o compromisso de anunciá-lo. A vida dos primeiros cristãos não foi uma vida fácil, mas foi uma vida onde eles anunciavam também, como ouvimos na primeira leitura, o arrependimento, a conversão dos pecados para serem perdoados. Pois para anunciar Jesus Cristo, não podemos deixar com que o pecado tome conta de nós ou nos domine. Para anunciar Jesus Cristo, não podemos ser escravos do pecado. Para anunciarmos Jesus Cristo ressuscitado e o sentirmos dentro de nós, é necessário que nós tenhamos o coração sempre em paz, o coração sempre na graça, um coração sempre na verdadeira vida do ressuscitado. Só anuncia Jesus Cristo, só leva Jesus Cristo ao outro, só vive uma vida de pregação, uma vida de evangelização, aquele que conhece a força da ressurreição, conhece a força do arrependimento, conhece a força da coragem de não desistir, mas de estar sempre disposta a anunciá-lo. Jesus Cristo ressuscitado, que aparecendo a seus discípulos após a ressurreição por várias vezes, sempre lhes encoraja, sempre lhes dá forças, sempre lhes ensina o caminho que devem seguir, a direção que devem caminhar, a vida que devem viver, para que o Evangelho seja conhecido, para que o Evangelho seja anunciado, para que os exemplos e os ensinamentos de Jesus sejam vividos em toda a extensão da palavra. E a responsabilidade hoje é nossa. A responsabilidade hoje é minha, é de você, de todos nós, pois é a responsabilidade de andarmos nos caminhos do ressuscitado, vivermos a vida do ressuscitado, levarmos esse Jesus ressuscitado a todos que ainda não o conhecem, mas não nos esqueçamos, só terá eficácia esta evangelização, este trabalho, esta atividade de cada um de nós, se o nosso coração for um coração em paz, um coração arrependido, um coração que não guarda mágoas, não guarda nada de negativo de ninguém. A vida do ressuscitado é a vida de luz, a vida do ressuscitado é a vida de paz, a vida do ressuscitado é uma vida de verdadeira ansiedade de anunciá-lo e de levá-lo ao outro. E isso deve tomar conta de nós. Isso precisa ser abraçado por nós com carinho. Isso precisa ser por nós renovado, o ardor de anunciá-lo, o ardor de levá-lo, mesmo diante de um mundo tão difícil, diante dessas consequências que estamos vivendo da pandemia. Não podemos deixar o mal, não podemos deixar a tristeza, não podemos deixar as situações que estamos vivendo tomarem conta de nós ou nos impedirem de anunciarmos Jesus Cristo ressuscitado, de vivermos na paz do ressuscitado, de anunciarmos essa paz que ele nos deixou e assumirmos a coragem que aos discípulos ele entregou e que entrega a cada um de nós, para não deixarmos outros fazerem aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso realizar, pois se eu sinto que Jesus ressuscitado ressuscitou em mim, a minha alegria, a minha felicidade, o meu medo tem que ser derrotado. A minha alegria, a minha felicidade tem que estar sempre à frente. E neste estar sempre à frente, realizando milagres, realizando prodígios, realizando a vida nova que deve ter e estar no coração de todos aqueles que com o Cristo ressuscitado têm o coração cheio de paz. E as consequências da paz são sempre consequências positivas. Hajamos sempre desta maneira, anunciemos o Cristo ressuscitado, anunciemos a verdade e sejamos dele em todos os lugares testemunhas vivas de sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.